Estamos de volta com o Jogo do Poder, hoje entrevistando o presidente do Tribunal de Contas, Jonas Lopes, e contando com a participação do jornalista Sérgio Pugliese. Presidente, meio ambiente, saúde e educação são áreas que têm cotas específicas, constitucionais, definidas tanto para o Estado como para as prefeituras, para que elas sigam aquele mínimo de aplicação de recurso público. Nós estamos acostumados, e quem tem alguma experiência em serviço público já viu isso, a lidar com situações que são bastante embaraçosas. Por exemplo, o prefeito, alguém faz algum tipo de investimento num calçamento de uma rua. Eu estou dando um exemplo grosseiro, mas é só para... E aí ele trata aquilo como uma aplicação em meio ambiente, ou seja, mas aí ele vem com a argumentação, não, mas se não houver aqui esse calçamento, de certa maneira impactou, tirou aqui a água pluvial, ou seja, sempre há uma justificativa para se enquadrar como uma atividade relacionada ao cumprimento daquela cota constitucional. Quer dizer, o tribunal está sendo rigoroso na cobrança, quer dizer, não se pode ter uma análise abstrata dessas questões, porque pela abstração se chega sempre a algum tipo de vínculo com aquilo, ainda que de maneira longínqua, mas vai se chegar a uma relação indireta de alguma maneira. No caso específico do calçamento, né, desde que tenha sido feito saneamento básico, isso aí sim. Está tratando do meio ambiente. Eu dei um exemplo grosseiro, mas há outros exemplos melhores. Mas a Lei de Diretrizes Básicas da Educação diz o que é gasto com educação. Há uma nova legislação agora que diz o que é gasto com saúde, recém-aprovada pelo Congresso Nacional. Então, o gestor não tem mais como fugir, como querer, não sei se maquiar a palavra exata, mas ele não tem como querer confundir o tribunal dizendo que esse gasto foi gasto com saúde ou esse gasto foi gasto com educação. Mas agora está claro. Está claro. A Lei de Diretrizes Básicas da Educação diz com clareza o que é gasto com educação. A nova legislação agora, recém-aprovada, como disse, diz claramente o que é gasto com saúde. Então, ele não tem como fugir, né? E nós, rigorosamente, estamos aplicando ambas as leis. E o tribunal, ele tem pessoal suficiente para fazer esse trabalho? Boa pergunta. Infelizmente, não. Mas vocês vão fazer um concurso agora? Vamos fazer um concurso. Quando assumi o tribunal, era demanda para tudo quanto é lado. Aí eu verifiquei, por exemplo, quando eu pedia mais pressa, ou mais efetividade, mais gente na rua, eles me diziam assim, presidente, mas nós não temos pessoal. E eu verifiquei o seguinte, o tribunal, há 14 anos, não realizava um concurso público. Há 14 anos? 14 anos. Um órgão da importância do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, há 14 anos, não realiza um concurso público. Este ano, se Deus quiser, vamos fazer um concurso público. Eu já fiz um convênio com o Ministério Público do Estado. Na última quinta-feira, deixamos toda a documentação lá no Ministério Público do Estado. Eles agora estão preparando o edital. Acredito que mais uma semana, se Deus quiser, esse edital está na rua. Esse concurso para técnicos, funções específicas? Funções específicas. Analista de controle externo e técnico e notificações. São as funções... Salários variando de quanto a quanto? De 6 a 9, quase 10. É um bom salário. Bom salário. O Tribunal de Contas do Estado do Rio é um lugar excelente para trabalhar, um ambiente de trabalho bom, salários bons, salários indiretos, direitos legais que os funcionários percebem, como auxílio saúde, auxílio alimentação, auxílio educação, auxílio creche. É um lugar muito interessante de se trabalhar. Eu conclamo aí aos estudiosos. Eu aprendi até outro dia uma palavra que eu não conhecia, aos concurseiros, né, que se inscrevam. Concurseiros profissionais, né? Profissionais de concurso. E compareçam lá. Mas o Copa do Mundo, isso está dando muito trabalho? Na realidade, esse é um tema extremamente importante. O Rio vai receber Copa do Mundo, Olimpíada, volume de obras fantástico, enorme. Quer dizer, isso deve dar uma sobrecarga de trabalho ao tribunal fantástica. Não tenho dúvida. E o tribunal está atento e tem o que nós denominamos de uma força-tarefa especificamente para cuidar desse tipo de obra, para esses dois eventos. E uma coisa que eu queria registrar é que esse exame que o tribunal faz dos editais,
que não são de remessa obrigatória, né? O jurisdicionado encaminha o edital para o tribunal porque assim o deseja. Não são de remessa obrigatória. Não são de remessa obrigatória. Não há exigência de remessa obrigatória. Não há exigência de remessa obrigatória. Então, eu costumo dizer aos meus assessores que o gestor que manda o edital para o Tribunal de Contas, por dois motivos. Um respeito ao tribunal. 2, ele é muito inteligente. Porque se ele licitar um edital aprovado pelo Tribunal de Contas, com certeza ele não vai ter problema no exame do contrato. Perfeito, né? perfeito. E eu gostaria de deixar aqui um registro que eu considero e reputo de importantíssimo, né? Muito se fala, muito se ouve do Tribunal de Contas, às vezes as pessoas não sabem. Só este trimestre, primeiro trimestre, que se encerrou agora, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, em exames de editais que não são de envio obrigatório, repito, ou seja, nem todos foram enviados para o Tribunal de Contas. Nós economizamos para os cofres públicos mais de 100 milhões de reais. Fantástico o número. Só em determinações para que o jurisdicionado corrigisse esta ou aquela falha nos editais. Houve isso é um fato concreto, uma economia de mais de 100 milhões de reais apenas no primeiro trimestre. Isso entre prefeituras, governo do Estado? Entre prefeituras, governo do Estado, de uma forma geral. Na última quinta-feira, uma prefeitura do Estado, só neste edital, houve uma economia de 54 ou 56 milhões de reais. Uma simples correção, só numa análise uma imperfeição do edital. Feita pelo tribunal, determinando correções naquele edital, houve uma redução. Era um edital de mais de 100 milhões, veio para 44 ou 46. Perfeito. Eu vou de novo fazer o intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje recebendo o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Jonas Lopes.